Olá, nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renê. Hoje nós vamos dar uma continuidade ao conteúdo que já tem um tempo que a gente iniciou, que é o conteúdo do capítulo 6. Inclusive caiu na prova de vocês, né? É um conteúdo sobre a Oceania, o continente da Oceania. É um conteúdo que começa na página 116 do livro de vocês, mas hoje, como eu falei no início, é um conteúdo de finalização. Então, a gente vai continuar este conteúdo e finalizar este capítulo, certo? Então, para finalizar, eu peço que vocês coloquem na página 131 do livro de vocês, que é um conteúdo que vai falar especificamente sobre a Nova Zelândia, certo, pessoal? Mas para a gente resumir o que foi visto em aulas passadas, nós vimos sobre o continente da Oceania, certo? Nós vimos os aspectos gerais da Oceania, nós vimos sobre as ilhas que compõem a Oceania, os países que fazem parte desta Oceania, certo? Nós vimos especificamente sobre o país Austrália, e aí a gente adentrou as características da Austrália, né, os aspectos físicos, nós vimos a história da colonização até ele se tornar um país independente, nós vimos o desenvolvimento econômico da Austrália, né, e como é que estão as relações econômicas na Austrália, certo, pessoal? Mas para a gente resumir e dar continuidade a este conteúdo, a Oceania é um continente que está bem aqui no mundo, ó. Estou mostrando aqui para vocês. E ele faz parte do que a gente chama de novíssimo mundo. Nós vimos isso várias vezes e vocês já estão manjados de ver isso, certo? Mas para resumir, o que foi isso, né? O que é esse novo mundo, velho mundo, novíssimo mundo? Isso aqui é uma visão eurocêntrica, ou seja, é uma visão a partir da Europa de como foi que eles colonizaram o mundo. O primeiro indício de mundo é esse aqui, né? A gente tem a África, a Europa e a Ásia. Os europeus já sabiam que, quando começou as grandes navegações, já sabiam antes que existia a Ásia, né? Já sabia que existia a África e a própria Europa, porque eles moravam aqui. E aí cada continente desse tinha o seu povo, né? E aí, com as grandes navegações, eles vieram, né, para a América, descobriram esse novo mundo, por isso que foi colocado como um novo mundo, né? E aí a gente teve a colonização toda da América como um todo, né? Mas a gente teve Brasil, Estados Unidos, uma colonização totalmente diferente. E por último, nós tivemos a colonização do novíssimo mundo, né? Por isso que ele é colocado como novíssimo mundo, que é a colonização da Oceania, certo? E a Oceania é composta por 14 países, mais dois países ganham destaques aqui, que são quais países? A Austrália, que a gente já viu muito bem, e a Nova Zelândia, que a gente vai ver hoje, certo? Como eu falei para vocês, o território da Oceania é composto por 14 países. Esses 14 países são grandes ilhas, então o território da Oceania é um verdadeiro arquipélago, né? Um conjunto de ilhas. E essas ilhas elas são divididas em Micronésia, Melanésia e Polinésia. A gente viu isso também, certo? Sendo dois países os principais desse continente, que é a Austrália, pegando boa parte do território, e a Nova Zelândia, né? Que são países bem industrializados, países muito ricos, bem desenvolvidos, coisa que a gente já viu, né, em outras aulas, e aí vamos dar continuidade hoje. Beleza, pessoal? Outra imagem aqui para resumir o que eu falei, certo? E aí que são as principais cidades da Oceania, tendo destaque Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, e este país aqui que eu não sei pronunciar o nome. E aí, isso na Nova Zelândia. Na Austrália, a gente tem Canberra, né, a capital política administrativa, mas a principal cidade, eu diria, da Austrália seria Sydney, né? Por isso que muita gente acha que Sydney é a capital da Austrália. Mas para que não tenha uma briga entre essas duas cidades, são cidades bem importantes, eles construíram uma cidade bem característica como Brasília, né? Uma cidade que representasse a capital do país. É que nem quando se pensa no Brasil, por exemplo. Quando se pensa no Brasil, muita gente pensa em Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Mas ninguém nunca se lembra que Brasília... Isso é uma visão de fora. Ninguém nunca se lembra que Brasília é a capital do Brasil. Muita gente acha que é São Paulo, Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque são cidades muito importantes e que também já fizeram parte, já foram capital do Brasil, certo? E são cidades muito importantes, são cidades bem vistas, cidades globais, né? Então são as primeiras cidades que as pessoas pensam quando pensam em Brasil lá fora, né? É que nem na Austrália. Muita gente acha que Sydney é a capital da Austrália. Mas não, a capital da Austrália é Canberra. Certo, pessoal? E a capital da Nova Zelândia, introduzindo já esse assunto, é Wellington. Beleza? Falando da Nova Zelândia, a Nova Zelândia é um grande arquipélago com, assim, centenas de ilhas. Mas duas ilhas são principais, são as duas ilhas principais que compõem o país, certo? Dividindo essas ilhas em as ilhas do sul e ilhas do norte. Juntando essas duas ilhas, mais essas centenas de ilhas, formam a Nova Zelândia. Por isso que é um grande arquipélago, porque todo o país ele é formado por um conjunto de ilhas,
certo? E aí a gente tem, ó, essas ilhas aqui do sul e as ilhas do norte, e ao longo dessas ilhas, é porque não dá para ver aqui no mapa, mas a gente tem centenas de ilhas arrodeadas aqui nessas outras ilhas, certo, pessoal? Sendo essas cidades aqui as principais, dando destaque a essas cidades aqui das ilhas do norte, porque são cidades bem industrializadas, aqui está um terço da população da Nova Zelândia, aqui são cidades bem urbanizadas, enquanto que aqui também tem cidades bem urbanizadas, mas aqui é bem mais, certo? A Nova Zelândia é o segundo país mais importante da Oceania, perdendo apenas para quem? Para a Austrália. A população da Nova Zelândia é uma população baixa, relativamente baixa, né? 4,7 milhões de habitantes, sendo que só Fortaleza tem 3 milhões, né? Brasil tem 200 milhões de habitantes. Mas assim, o Brasil ele é muito extenso, ele é muito grande, né? A Nova Zelândia não. Ó, pra gente comparar aqui, o Brasil, olha, é isso aqui tudo, né? A Nova Zelândia não, ela é só isso. Então, esses 4 milhões de habitantes que estão na Nova Zelândia é uma população que está bem distribuída no território, certo? É um país muito rico e muito bem desenvolvido, assim como a Austrália, Nova Zelândia é um país rico e bem desenvolvido. Nós vimos isso em outras aulas, certo, pessoal? O clima da Nova Zelândia é um clima temperado oceânico, certo? Por que um clima temperado oceânico, né? A gente tem aqui as zonas da Terra, que dividem, nós já vimos isso também, mas que, para explicar para vocês, nós temos as zonas da Terra e essas zonas vão definir o clima do país que você está. Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil a gente tem um clima tropical, um clima praticamente quente, porque a gente está numa zona, né, que é essa zona tropical aqui, ó. Os raios solares atingem diretamente aqui. A Nova Zelândia, onde é que ela tá? Tá bem aqui, ó, nessa zona temperada do sul. Então, por isso que o clima da Nova Zelândia vai ser um clima temperado, porque ele vai estar nessa zona temperada do sul. Lembrando que as zonas temperadas são zonas de transição entre essa zona tropical e a zona polar, sendo a zona tropical uma zona muito quente e a zona polar uma zona muito fria. Então, a zona temperada vai ser uma zona de transição, tendo dias do ano muito quente, tendo dias do ano muito frio, né? A Europa, por exemplo, você pensa nas 4 estações do ano bem desenvolvidas, né? A gente tem o verão, a primavera, o outono e o inverno. Da mesma forma na Nova Zelândia, certo? A Austrália, ela tanto faz parte de 2 climas, né? Ela pega essa zona tropical e essa zona temperada do sul. Então tem países da Austrália que são frios e outros países que são mais quentes, certo? Então, mas o clima da Nova Zelândia não, ele é um clima bem mais específico, né? Porque ele faz todo parte de um clima que está dentro da zona temperada, sendo denominado também como clima temperado oceânico, certo, pessoal? Outras características da Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia ela foi colonizada pelos britânicos, assim como a Austrália. A Oceania como um todo, na verdade, né? Foi colonizada pelos britânicos. Os britânicos são os ingleses, portanto, a língua original do país é qual? O inglês, né? Original que eu digo assim, a língua falada, né? A língua mais falada do país vai ser o inglês. Mas, assim como toda a colonização que a Europa fez, houve confronto diretamente com os indígenas. Os indígenas que eu digo, a população local, os habitantes locais, os habitantes originais de cada país. Né? Assim como teve um confronto, né? Um conflito aqui no Brasil com os indígenas, né? Na Oceania a gente teve um conflito muito grande com os aborígenes, né? Principalmente na Nova Zelândia, com os maores, né? Dito maores, que são esses povos aqui, ó. Cada população originária de um país, ela tem a sua nomenclatura, né? Ela tem a sua etnia, ela tem a sua marca, né? Na Nova Zelândia não é diferente. A população local, né? A primeira população, a população original da Nova Zelândia vai ser a população maori, que é uma população que ainda habita lá, só que ela já foi muito dizimada, né? A cultura já se perdeu bastante, assim como em todos os outros países que foram colonizados pela Europa. Certo, pessoal? A língua do país, portanto, como eu falei para vocês, como foi colonizado pelos britânicos, a gente tem a primeira língua, a língua oficial, né? O inglês, que é a língua mais falada, mas o país também deixou esse idioma, né? O Maori, né? Pertencente ao povo Maori, como uma das línguas oficiais do país. Portanto, o país, além de ter o inglês como língua oficial, também tem o Maori. E assim como os outros países, os habitantes da Nova Zelândia também tem a língua de sinais como uma língua oficial, né? Assim como o Brasil, por exemplo, tem a Libras, né? A língua de sinais é própria do Brasil, a Nova Zelândia, os Estados Unidos, a Austrália, todos os países que têm língua de sinais
também colocam essa língua como uma língua oficial, certo? Mas lembrando que o inglês é a língua que mais predomina, é a língua que tem que ser aprendida na escola, portanto, a população toda da Nova Zelândia, de uma forma bem genérica e bem popular, se fala o inglês, beleza, pessoal? A Nova Zelândia é um país muito desenvolvido, né? Portanto, predomina diversas atividades industriais. A primeira atividade industrial que predomina na Nova Zelândia, a gente não chega nem a ser uma atividade industrial, mas sim atividades primárias, né? Que é uma atividade de agricultura e pecuária. A Nova Zelândia, eu vou mostrar para vocês no mapinha daqui a pouco, que também está no livro de vocês, um país que tem uma importação e exportação muito grande de atividades primárias, principalmente no quesito da exportação, ou seja, eles vendem produtos primários, né, tanto a agricultura como a pecuária, para outros países, certo? E tiram muito dinheiro disso. Além dessa atividade primária, na Nova Zelândia também tem diversas atividades industriais, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que também está no livro de vocês na página 133, certo? Aqui, ó, prestem atenção nesse mapa. Aqui, ó, nessas áreas de laranja, a gente tem o trigo, que é a principal atividade industrial, industrial não, desculpa, a principal atividade primária da Nova Zelândia, são nessas áreas aqui, ó, mais afastadas, quer dizer, nessas áreas aqui do litoral, certo? Tanto nas ilhas do norte quanto nas ilhas do sul. Nesta parte aqui, verde, é porque no mapa não está muito bem, mas essa parte aqui, ó, vocês podem acompanhar também pelo livro de vocês. É uma parte que cuida muito bem de uma pecuária específica do gado leiteiro, né? Uma pecuária intensiva do gado leiteiro, ou seja, esta região aqui, diferente dessa região aqui toda em amarelo, né? Esta região verde, né? As duas são pecuárias, mas esta região aqui verde vai ser uma região que vai cultivar um gado que vai ser para fazer leite mesmo, né? Vai ser um gado mais confinado, um gado preso, para quê? Para a produção de leite. Enquanto que nessa pecuária aqui mais ao interior da Nova Zelândia, né? Diferentemente do litoral, é uma pecuária de ovinos, né?